Me achego aqui para poder dividir um pouquinho e bater um papo com os irmãos sobre aquilo que Deus tem falado, Deus tem feito, e Deus tem trazido ao nosso coração para que a gente possa refletir. Eu digo, pessoal, que não tem um toque não, mas eu vi esse púlpito aqui fora da linha, eu falei, eu tenho que botar esse púlpito no lugar na linha aqui. Ai, que bom, estamos no mês de encerramento da família, momento especial, um mês em que, como o irmão Ricardo falou, a gente viveu intensamente com mensagens abençoadas, palavras abençoadoras, palavras além de abençoadoras que nos chamaram à responsabilidade, palavras de comprometimento, palavras de arrependimento, palavras de alinhamento. E essa foi a condução que Deus deu para nós nesse mês de maio. E hoje, nós, ao percebermos a forma como as famílias têm sido influenciadas e somos levados diariamente a uma reflexão. Hoje o pastor Jean pregou sobre isso, sobre uma reflexão da família que é guiada pelo Evangelho. E essa tem que ser a nossa linha, esse tem que ser o nosso pensamento. Mas nós também não podemos negligenciar que, ao olharmos para fora, ao olharmos para a forma como a família tem sido atacada e influenciada por muitas vezes, precisamos a todo tempo avaliar e entender como é que nós temos conduzido as nossas famílias. E termos a certeza de que, independente das dificuldades que nós encontremos, independente das dificuldades que estejam batendo a porta da sua casa, independente dos problemas pelos quais a sua família esteja passando, a palavra de Filipenses 4:3 nos afirma que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Hoje estamos aqui como famílias reunidas diante do Senhor, famílias que proclamam o nome do Senhor. E nessa certeza e nessa convicção, nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos mudar aquilo que precisa ser mudado. Vamos caminhar na direção que precisamos caminhar, sendo guiadas por um só Espírito, por uma só comunhão, que é a comunhão dada por Cristo Jesus. Amém? Vamos ver a história de uma mulher que soube ver uma possibilidade dentro da dificuldade e salvar a sua família diante do mal que estava diante dela. Abram suas Bíblias em Josué, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Vamos ver a história de Raabe, uma mulher muito conhecida e muito importante nesse tempo do povo de Israel. Eu vou ler na minha versão, os irmãos podem ir acompanhando, não sei se vai ser projetado ali, Júnior, vai ser projetado, Rafa, ok, beleza, então a gente vai acompanhando e os irmãos vão lendo por lá, se não, acompanha aqui com a minha leitura. Josué, capítulo 2, versículo de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor: do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões para com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Eles então foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Deixa eu fazer só um ponto sobre esse tempo. A prostituta Raabe, o termo que define a prostituta Raabe, ele pode ser interpretado de 2 formas, ok? Ele pode ser interpretado tanto com a prostituta, aquela que produz a prostituição, aquela que está no ato da prostituição, mas também aquela que acolhe a prostituição. Então, alguns estudiosos dizem que Raabe era também era dona de uma hospedaria, né? Por isso os homens foram para lá e se hospedaram, o que não seria comum se ela fosse apenas uma prostituta, ok? Então, seguindo o texto, hospedaram ali, e chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então, o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram.
Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Lembrem-se que a casa de Raabe era bem perto do portão. Se vocês forem ler o texto, vão acompanhar isso. E não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe já tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram embora e logo saíram da cidade. O portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Então, antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do Rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então, agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peçam que me deem um sinal que não me deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e a família deles. Não deixem que nos matem. E aí, o versículo 14, na parte início, diz assim: e os homens responderam: nós prometemos. Vamos orar? Baixa a cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença mais uma vez, te clamando, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito continue tendo liberdade no nosso meio, falando aos nossos corações e completando no coração dos meus irmãos aquilo que eu, pela minha humanidade, não sou capaz de fazê-lo. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é uma história interessante, se a gente parar para analisar um pouquinho antes do texto, ali é o ponto final de toda a trajetória da saída do Egito. O povo sai do Egito, 40 anos no deserto, aquele pessoal que saiu do Egito, todo mundo morre. E aí Josué, depois da morte de Moisés, assume a liderança do povo. E já com um povo novo, às beiras do rio Jordão, dá ordem para esses dois espias atravessarem o rio e indo até Jericó, espiar a terra. Então, o que é mais interessante de tudo isso, é que se a gente para analisar o texto de 1 a 13, a gente perde um pouquinho as ordens e a importância de parte desse texto para compreender a ação de Deus em toda essa dinâmica. Nós vamos começar refletindo sobre esse texto a partir dos versículos 9 e 11. Eu vou ler mais uma vez ele rapidamente para vocês poderem entender. Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do Rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Aquela mulher, Raabe, era uma mulher que quando recebeu aqueles homens já sabia o que ia acontecer. Tudo que essa mulher fez não está permeada apenas pela presença de alguém que chega. A atitude dessa mulher não foi levada em consideração apenas pelo fato de dois homens chegarem e pedirem para ser hospedados lá. Quando esses homens chegaram, ela já sabia quem eles eram. E aí a gente entende como o primeiro ponto dessa nossa reflexão é que conhecer o poder de Deus precisa mudar a sua postura. A gente inicia essa reflexão com uma afirmativa. Se você que está aqui nessa noite conhece o poder de Deus, esse poder precisa mudar a sua postura. Você não pode ser a mesma pessoa a partir do momento em que você olha para tudo que Deus já fez, para tudo que Deus faz e para tudo que Ele tem poder de fazer e continuar a mesma pessoa. Porque essa mulher,
ao saber que o povo de Deus estava indo para a terra, e a gente não sabe quando é que ela soube. Se eu for parar para analisar o texto aqui, se a gente for tentar descobrir, talvez essa mulher tenha descoberto que os israelitas iam para lá, quando eles estavam ainda saindo do Egito, 40 anos antes. Ou quando a notícia foi dada a Abraão, mais tempo ainda. Porque ela falou com uma convicção, pensa só, ela era de Jericó, era uma mulher idólatra. Essa frase que ela usa no versículo 11, ela diz muito sobre a característica de Raabe. Porque ela diz assim, eu sei que Deus é o Deus da terra e o Deus do céu. Quais eram os deuses de Jericó? Quais eram os deuses daquele povo? Asherá e Astarote. Asherá era a deusa da terra, da fertilidade, e Astarote era o deus do céu. E aí ela diz para os caras, olha só, eu sei que o Deus de vocês é poderoso, e Ele é o Deus do céu e é o Deus da terra. Era uma mulher idólatra, era uma mulher que confiava nos seus deuses, porque com certeza essa mulher já deve ter tido experiência com esses deuses, com certeza já deve ter acontecido, mas nada disso tem valor quando se tem um encontro com Deus de Israel. Nada disso tem valor quando se encontra com Deus de Israel. E aí a lição que fica para nós é que tudo que você acreditava antes de conhecer o Senhor, tudo que você vivia antes de conhecer o Senhor, todo o seu comportamento antes de conhecer o Senhor, de nada vale quando você encontra o Deus de Israel. Tudo precisa ser novo, tudo precisa ser mudado. E aí quando a Bíblia fala que nós devemos viver em novidade de vida, é disso que ela está dizendo. Não dá para levarmos uma vida sabendo do poder de Deus, declarado por uma mulher idólatra de um outro povo, para nós que conhecemos esse Deus face a face, e não termos a nossa vida modificada por isso. Meus irmãos, esse pedaço do texto é um chamado de fé. Essa parte do texto mostra que até aqueles que só ouviram falar de Deus, podem ter suas vidas transformadas por Deus. E nós, que experimentamos Deus através de Cristo, que experimentamos Cristo através do Espírito Santo, dentro dessa dinâmica da Trindade, não podemos viver uma vida normal. Precisamos viver uma vida no sobrenatural de Deus. Precisamos viver uma vida na autoridade dada por Cristo. Precisamos ter a nossa vida transformadas. Porque essa mulher reconheceu, quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem. E todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês é o Senhor de lá de cima, e é daqui também, de baixo na terra. Precisamos ter coragem para tomar as decisões que precisamos tomar, a postura que precisamos ter, porque nós conhecemos a Cristo Jesus, ressurreto, que nos salvou, que nos resgatou da mão do pecado, e nós não podemos ser igual ao que éramos. A segunda parte que nós iremos refletir está na parte inicial do texto. E prova para a gente que fazer o certo pode nos levar a ser mal vistos, mal interpretados e por vezes perseguidos. Diz assim o versículo de 1 a 7. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente os espiões e a seguinte ordem: examine a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas, o pessoal já sabia que eles já tinham chegado, estavam só aguardando, de tanto medo que eles estavam. Sabe aquela lista da expectativa? A expectativa que chegava. Chegaram os israelitas à noite para espionar a terra. Então foram até Raabe. Eles sabiam que eles estavam lá. Eles sabiam que os israelitas estavam com Raabe. E foram até Raabe e lá eles disseram: tragam esses dois para fora. Mas Raabe já os havia escondido e respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que eles vieram, mas foram embora antes de fechar os portões. Mas eles estavam lá guardadinhos lá dentro, embaixo das varas de linha amontoadas. Os mensageiros do rei foram embora e logo saíram da cidade, o portão foi fechado.
Meus irmãos, que mulher corajosa. Que mulher corajosa. Porque ela era uma mulher prostituta. E a gente sabe bem que, independente da cultura, a prostituição ela não era bem vista. Independente da cultura. Aquela mulher provavelmente era uma mulher que, por mais que tivesse posses, né, uma hospedaria, era alguém que com certeza era mal vista pela sociedade. Por aquele grupo, era uma mulher que era usada. E quando as pessoas enviadas pelo rei chegaram diante dela e falaram, manda esse pessoal para fora, ela, não, fria, calculista, eles não estão aqui não, já foram embora. Tá bom, é uma mentira? É uma mentira. Mas nesse caso a gente meio que quase que desconsidera essa mentira pela proporção do que vai se construir depois. A gente não vai levar isso em consideração. Mas o que é interessante é que ela tomou uma decisão diante da dificuldade que se apresentou. Ela não levou em consideração aquilo que poderia acontecer posterior a isso, no sentido de que ela poderia ser mal vista, mal interpretada, mas ela sabia o que ela precisava fazer. Ela sabia que a atitude dela levaria para um lugar melhor. Ela sabia que a atitude dela e o posicionamento dela faria a diferença na vida dela, na vida daqueles homens e na vida, talvez, até da sua cidade. E também na vida da sua família. E aí, entrando na atmosfera familiar, quantas vezes deixamos de nos posicionar por causa de um assunto difícil? Quantas vezes deixamos de dizer aquilo que precisamos dizer, com medo das consequências? Quantas vezes nós deixamos, dentro das nossas relações familiares, deixamos do lado de fora a possibilidade de ter conversas difíceis? Uma vez eu ouvi uma frase de um homem chamado Bill Hybels, é um grande líder americano, e ele falava assim que a maturidade e o crescimento de um homem se dá pelo número de vezes em que ele teve conversas difíceis. A gente acredita que ter conversas difíceis é apenas ruim. Pelo contrário, conversas difíceis, quando são conduzidas pelo Espírito, te levam para um lugar melhor, te levam para a comunhão, te levam para alianças. E quando pensamos dentro de nossas famílias, que por vezes deixamos de ter conversas difíceis por medo da consequência, deixamos de crescer, deixamos de amadurecer. E por isso, e por esse motivo, viramos reféns de nossos sentimentos e emoções. Nós não podemos ser refém das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do amor que a gente sente por nossos filhos. E aí falo para os pais. Eu ouvi essa frase uma vez, já contei essa história, eu vou contar porque é uma história muito legal. Professor, eu era no Colégio Batista e lá conversando com o pai de um aluno, era um excelente aluno, um excelente jogador de basquete, jogava no time que eu treinava, e o pai dele chegou para mim e disse que ia tirar ele do time de basquete. E aí eu ia perder um dos meus melhores jogadores. E aí, eu conversando com o pai, tentando entender qual o motivo e de que forma a gente poderia, né, ajudar. E aí esse pai falou, ele está sendo extremamente agressivo e desrespeitoso com a mãe dele. E aí eu falei, ok, isso para mim já é algo bem natural, né, que a gente faça de tirar esse filho, né, do time de basquete e corrigir de outras maneiras também. Era um menino de quase 2 metros de altura, tinha 16 anos. O pai também era grandão, então talvez bater não fosse uma boa ideia, mas se fosse necessário, vara e correção, que ela não se aparte da sua casa, diz a Bíblia, ok? A vara nunca deve se apartar da sua casa, lembre-se disso, pais. Pé de galinha não mata pinto, já dizia o ditado, né? Pode dar uma batidinha de vez em quando necessário. Mas enfim, voltando aqui à história. E aí esse pai disse que ia tirar esse rapaz do time de basquete. E aí eu conversando com ele, e aí ele lançou essa frase, não é uma frase minha, é uma frase dele. Que quando ele foi corrigir esse filho, ele falou, filho, eu te amo, eu vivo para te dar aquilo que você precisa para se tornar um homem de bem, mas eu nunca vou ser refém do meu amor por você. Sabe aquelas frases que batem no teu peito e muda a tua forma de entender a vida? Essa foi uma frase, porque ela fez todo sentido. Porque quando eu ouvi essa frase e comecei a pensar na minha dinâmica cristã, ela também faz sentido com Cristo.
Cristo nos ama, Deus nos ama, mas se nós tivermos que ser corrigidos, nós seremos. E isso também é prova de amor. Aquela mulher, quando tomou a atitude diante do seu povo, isso traria consequências para elas. Isso traria, com certeza, consequências para ela, mas ela não teve medo, sabe por quê? Porque ela tinha a convicção de que aquilo que ela estava fazendo era o correto. Você, pai, você, mãe, vocês têm autoridade vinda do alto, dada por Deus. Não tenham medo de exercer a sua paternidade e a sua maternidade diante do seu filho. Eles são filhos. Estão aqui, graças a Deus por isso, nascidos em famílias cristãs, para que aprendam a ser conduzidos conforme Deus quer que eles sejam conduzidos, amém? Não tenha medo, não seja refém do seu amor por ele. O pastor Jean contou isso, né? Por vezes você corrige um filho e vai para o quarto chorar. É necessário? É. Talvez essa mulher, quando falou isso para esses caras, ao subir a escada e falar com os espias, talvez ela tenha ido chorando. Triste, porque a atitude dela podia estar matando o seu povo. Mas ela entendia que aquele era o caminho correto, talvez até para salvar o seu povo. Meus irmãos, se a vida de vocês, como pais, é conduzida por aquilo que Cristo quer que vocês façam, não tenham medo. Se posicionem pela autoridade dada a Deus por vocês. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde for. Josué 1:9. Essa é uma palavra para nós, quanto pais, quanto orientadores, quanto mães. E aí a gente vai para o versículo 12 e 13, que diz assim: então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peçam que me deem um sinal, que não deixe dúvida. Salvem meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e a família deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos. Não está saindo água no negócio direito aqui. Pastor Jean diz que eu sou um péssimo negociante, ok? E isso é verdade, eu sou um péssimo negociante. Eu sou do tipo de cara que, ao fazer uma oferta, por exemplo, se eu for comprar um produto, eu dou oferta, sempre jogo o preço lá para o alto, porque eu acho que de alguma forma eu vou convencer o cara a baixar o preço. Nunca dá certo, eu não sei porquê, ok? Mas o pastor Jean diz que eu sou um péssimo negociante. Agora, essa mulher, ela é uma excelente negociante. Ela arrebentou. Era uma mulher de negócios, né? Dona de uma pousada. Era alguém que sabia fazer negócios. Diferente de mim, por exemplo. Mas essa mulher, com a atitude que ela teve, de colocar-se diante daqueles homens e falar: olha, faça um trato comigo, porque eu quero que as coisas aconteçam desse jeito, leva a gente a entender e compreender que uma decisão acertada que nós tomamos hoje, ela vai alcançar as pessoas da sua casa e as pessoas de longe. Uma decisão que você tome de forma acertada, ela vai alcançar os da sua casa e vai alcançar os que estão longe. Da mesma forma, se você toma uma decisão errada, na mesma proporção. Mas no caso dessa mulher, essa atitude que ela teve de se posicionar, e por isso que a gente entende que a atitude dela foi correta, ela se posicionou, ela foi até aqueles homens, fez um acordo com eles, e dentro do acordo que ela fez, ela não apenas tomou uma decisão para abençoar a sua própria família, ela não tinha marido, mas ela abençoou o seu pai, a sua mãe, as suas irmãs, e todos os parentes dela. Essa mulher, Raabe, ela casou mais à frente com Salmão, da tribo de Judá. E ela gerou um cara chamado Boaz, marido de Ruth. Ela é trisavó de Davi. Essa mulher é mencionada no texto de Hebreus como exemplo de fé e obras. Essa mesma mulher ganhou a honra, como mulher, naquela época, de ser mencionada em Mateus na genealogia do Cristo.
Tudo porque ela tomou uma decisão correta. Tudo porque ela tomou uma decisão mediante aquilo que Deus já tinha falado no coração dela antes daqueles caras chegarem. Percebem que uma vida direcionada e guiada por Deus faz toda a diferença? Percebe que quando colocamos o nosso coração no altar do Senhor, percebe que quando permitimos que Cristo seja aquele que guie a nossa história, guie as nossas vidas, o quanto uma atitude faz diferença? Essa mulher é lembrada até hoje, num lugar onde mulheres não entravam. Ela e mais 4 mulheres entraram nessa genealogia. Essa é uma mulher que salvou a sua família, porque decidiu tomar uma decisão mediante aquilo que ela tinha ouvido falar do Deus de Israel. Mas hoje, como servos do Senhor, aqueles que um dia tiveram um encontro com Cristo, que foram selados pelo sangue do Cordeiro, hoje nós podemos tomar uma decisão maior do que essa. Porque aquela mulher não tinha o que nós temos. Aquela mulher, ela experimentou a graça daqueles homens como a representação da graça de Deus. Porque aqueles homens mais tarde voltaram. Ela marcou a sua casa com uma fita, e aí aqueles homens voltaram e deixaram ela viva. Mas aquilo é apenas uma representação da graça de Deus. Mas nós hoje, aqui em Vila da Penha, nessa igreja, nesse momento, experimentamos a graça de Deus numa proporção completamente diferente, completamente amplificada. Mas como diz a palavra, nós precisamos tomar uma decisão. Porque uma decisão tomada hoje pode influenciar a sua casa e pode influenciar os de fora. Porque a decisão que ela tomou diante daqueles homens, diante de Deus, foi de que ela iria mudar a vida da família dela. E hoje, nesse dia de encerramento, não como um único mês em que comemoramos, mas quando nesse mês a gente reflete e pensa sobre família, talvez a decisão que você tome nessa noite possa impactar a sua vida, a vida dos que estão na sua casa e a vida das pessoas que estão de longe. Mas assim como aquela mulher precisou fazer essa escolha sozinha, individualmente, nós, cada um de nós, precisamos também fazer uma escolha como essa, individualmente, que é a decisão de novamente consagrar as nossas famílias ao Senhor, novamente colocar dentro do nosso seio familiar Cristo. Precisamos apresentar a Cristo, como foi dito hoje de manhã, nas nossas relações com o todo, em que as pessoas, ao olharem para nós, percebam claramente que Cristo faz parte dessa aliança, que Cristo faz parte dessa dinâmica familiar. Aquela mulher, com uma atitude, mudou a vida da sua família. E hoje, você também com uma atitude pode manter ou mudar a vida da sua família. Eu queria que nesse momento nós abaixássemos nossas cabeças e falássemos com o Senhor da seguinte forma: Senhor, mais uma vez nos reafirmamos diante de Ti como família selada pelo Cristo. E que nesse mês da família, cada um de nós possamos compreender que esse é um mês em que a gente reflete mais profundamente. Mas que a cada dia, a partir dos próximos meses, a partir do próximo ano, você possa cada vez mais colocar Cristo dentro do seu seio familiar. Não tenha medo de se posicionar ao lado do Cristo. Creia, confie, não tenha medo. Saiba que Deus não te chama para a derrota. Deus não tira você do seu lugar para te fazer alguém derrotado, alguém menor. Ele sempre te leva para patamares maiores, para voar como águia sobre as montanhas. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E hoje, somos chamados para tomarmos a decisão que aquela mulher tomou mediante conhecer Cristo. E ela conhecia só de ouvir falar. E hoje, nós conhecemos Cristo de vivenciar a cada dia. Eu queria que nesse momento, em que estamos com nossas cabeças abaixadas, você pudesse,
novamente reafirmar seu compromisso com Cristo. E se você quer novamente consagrar a sua família ao Senhor, eu queria que você fosse ficando de pé. A gente vai orar todo mundo junto. Se você quer nessa noite consagrar a sua família ao Senhor, pode ser que seus familiares estejam aqui, pode ser que eles estejam em casa, pode ser que eles estejam longe. Mas a ação que você pode ter aqui nessa noite vai impactar quem está aqui e vai impactar quem está longe, porque assim diz a palavra do Senhor, e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Vivamos nessa certeza, nessa convicção de que o Senhor nos conduz, de que o Senhor nos guia e de que o Senhor nos sustenta. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo e novamente consagrando as nossas vidas ao Senhor. Vou chamar o pastor Jean aqui para orar enquanto cantamos um cântico. É um tempo de renovo. Vivemos coisas maravilhosas nesse mês. Que você não perca nada dessas experiências. Que você não se esqueça de nenhuma delas. Se tiver alguma dúvida, vá lá no YouTube, procura de novo e ouve de novo, reafirma de novo. Refaça sua aliança com Cristo todo dia, diante do altar do Senhor. Ele quer conduzir a sua história, conduzir a sua vida. Não há problema que não possa ser mudado e transformado pela ação e pelo poder do nosso Senhor, amém? Creia nisso, meus irmãos, creiam nisso. Vamos orar, agradecendo a Deus e consagrando mais uma vez esse tempo ao Senhor. Oh meu Deus, a tua igreja está aqui reunida de pé, ó Deus, diante do Senhor, dizendo que nós dependemos do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante dessa palavra que gera um impacto tão profundo em nós, Senhor. Como pode uma mulher na condição de Raabe se tornar, ó Deus, fio da história para o nascimento do Salvador? Que coisa escandalosa, Senhor. Que coisa extraordinária, que gera um impacto em nós, nos trazendo essa percepção que o Senhor transcende todos os nossos limites. O Senhor vai além de tudo que a gente pode pensar e imaginar. E, ó Deus, inspirados por essa palavra tão poderosa que o pastor Demétrios traz para nós essa noite, Senhor, nós queremos clamar, ó Deus, levantar um clamor agora diante do Senhor. Ó Deus, faz coisas extraordinárias nas nossas famílias, Senhor. Deus, faz coisas espiritualmente escandalosas como essa, através das nossas famílias, Senhor. Ó Deus, que gente que esteja desacreditada essa noite seja reconhecida, para que o teu nome seja glorificado, como gente que mudou a história através de tomada de atitudes boas diante do Senhor. Por isso que nós levantamos um clamor essa noite, Senhor. Deus, nós levantamos um clamor essa noite por filhos que estejam desviados, Senhor. Deus, restaura e resgata a fé desses jovens, desses adolescentes. Senhor, nós levantamos um clamor essa noite, ó Deus, por maridos e esposas que estão em casa agora, enquanto os teus servos estão aqui, Senhor. Deus, nós levantamos um clamor essa noite, Senhor, por famílias que estão sendo destruídas. Que toda a seta do inferno caia por terra em nome de Jesus. Que coisa extraordinária, Senhor. Nós levantamos um clamor, Senhor, essa noite, por maridos, por esposas, por noivos, que estejam flertando com o pecado, ó Deus, da prostituição. Joga por terra em nome de Jesus.
Nós levantamos um clamor essa noite, Senhor, por gente que está sozinha, se sentindo só, sem pertencimento. Ó Deus, está de alguma maneira se sentindo isolado, solidão nessa vida. Espírito Santo de Deus visita e preenche esses espaços, Senhor. Tu és o Deus extraordinário, o Deus que cuida. A tua igreja te louva. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra trouxe vida para nós essa noite, Senhor. É no nome de Jesus que nós levantamos esse clamor. E é no nome de Jesus que nós pedimos, Senhor, cuida das nossas casas, cuida das nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, se há aqui nessa noite alguém que ainda não conhece Jesus, que ainda não tem a experiência de ter Jesus na sua família, aceite Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, meu irmão. Aí na sua frente você tem um prospecto, um papelzinho. Você pode colocar seu nome, colocar o seu desejo. E nós iremos orar por você, iremos ligar para você, entrar em contato com você, para orarmos juntos, para a gente se conhecer e a gente poder caminhar junto. Amém? Vamos louvar ao Senhor.